Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Arte da Vida. É uma grande alegria estar com você aqui neste mês do Dia Internacional da Mulher. E hoje a gente faz um programa especialmente dedicado para essas mulheres que ajudam nossa sociedade a ficar mais bonita, mais forte. Algumas pessoas dizem por aí que elas são, na verdade, o sexo frágil, mas a gente vai perceber hoje no programa que a gente preparou especialmente para você o quanto existe de força no coração dessas que sustentam, às vezes, a casa, o trabalho, a criação dos filhos ali, com maestria, levando todo mundo, inclusive, para continuar arrumando no caminho de Deus. Uma grande alegria ter com vocês aqui no nosso estúdio, 3 pessoas muito especiais que fazem parte da comunidade Aliança de Misericórdia. Sejam muito bem-vindas, uma grande alegria tê-las aqui conosco. E nesse contexto todo da gente falar a respeito da vida das mulheres, os desafios que as mulheres têm, sempre lembrando da figura de Nossa Senhora. Essa que é a grande referência para a gente, essa que é um grande modelo para a nossa história. E por falar em modelo, né, a gente vê que, por exemplo, na mídia, na grande mídia desses tempos que a gente vai vivendo, essa mídia ela serve para colocar de modelo ali na cabeça das pessoas um jeito meio formatado de ser. Todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que cumprir aqueles mecanismos que eles geralmente propõem. Inclusive, recentemente lançaram uma campanha que se chama Meu Corpo, Minhas Regras, que falava ali a respeito de alguns supostos direitos que as mulheres têm em relação à defesa do próprio corpo, enfim. E eu acho que hoje no programa a gente pode explorar um pouquinho isso, né? Como é que na visão de vocês, mulheres consagradas a Deus, mulheres que fazem parte de um contexto muito forte de evangelização, que são grandes referências, grandes luzes no mundo, vem esse cenário todo. Como é que vocês entendem essa situação? Primeiramente, a gente quer dar um oi também para o pessoal que está aí, né, acompanhando. E para nós é uma alegria, uma honra, né, quando se diz de falar representando as mulheres, né, da figura de Nossa Senhora. Para nós é uma alegria, uma graça também estar aqui junto com vocês. Mas exclusivamente sobre esse assunto, enquanto você falava, eu pensava, quando você falava da questão da mídia que dita os conceitos, dita as opiniões, né? E é tão contrastante com tudo que se fala, né? De que a gente não pode seguir a cabeça de... Né, o jovem ele não pode, tem que seguir a própria liberdade, a própria opinião, e infelizmente se constrói aí uma opinião de massa que precisa ser ali seguida, e quando sai fora daquilo ali você é tido como alguém que é careta, alguém que não sabe de nada, alguém que está fora, né? Isso, fora do contexto, porque isso aí é o que pensava-se no passado, hoje já não é mais assim. E a gente não tem mais direito de ter a própria opinião. Inclusive, em relação a essa campanha que foi feita, o quanto que isso deu polêmica, né? Porque, com a graça de Deus, muita gente protestou, gente de dentro da igreja, gente de fora da igreja, pela incoerência tamanha que tinha ali naquela propaganda. E o quanto os próprios atores se defenderam, né, numa atitude de nossa, olha como a gente está sendo julgado, né, como eu estou sendo ofendido, quando simplesmente era uma opinião diferente, uma opinião diversa daquela ali que estava sendo, entre aspas, imposta de uma forma tão pejorativa, assim, né? Isso é muito legal, e tinha até uma questão meio agressiva, né, de tentar impor essa questão, não é só o fato apenas de uma simples opinião, né, uma coisa, assim, realmente um ataque agressivo, não a questão da figura da igreja apenas, mas a essência, acho que, da mulher, né, que por natureza serve ali para cultivar essa questão do cuidado com a vida, né, que é muito importante. Exatamente. E aproveitando, né, olá a todas, olá Alberto, uma alegria esse convite, né, e tamanha responsabilidade, né, eu fiquei pensando assim, poxa, que responsabilidade falar, né, no Dia Internacional da Mulher e falar dessa dignidade que nós, enquanto mães, enquanto esposas, enquanto consagradas, enquanto filhas de Deus, nós temos perante a sociedade, né? Que responsabilidade estar aqui falando sobre este assunto e pedir mesmo essa graça de Deus, né? Que cada dia nós possamos entender, né, o que Deus coloca nas nossas mãos, né? Como o Alberto falou, essa campanha foi um profundo ataque à feminilidade, né, a cada uma de nós, porque de frente contra a vida, que é o primeiro chamado que nós mulheres temos, né, de gerar a vida, né, esse dom que é tão lindo,
que é tão maravilhoso e que é tão único para nós, né? Que temos um útero, que somos capacitadas a gerar, né? E não somente no corpo, mas espiritualmente, né? E eu percebo muito como a nossa sociedade hoje tem atacado, né? Não somente com essa dimensão do aborto, não somente com esses direitos, né, que as mulheres muitas vezes buscam. É justo que nós busquemos por direito, né? Acho que quando se iniciou a onda do feminismo, né, que se a gente pode ver historicamente, existia ali a primeira onda que realmente buscava essa dimensão do direito da mulher, de ter um salário, de ter oportunidade de amamentar os seus filhos, de ter dignidade no trabalho, de ter o direito a voto, de ter um espaço na sociedade. E isso é digno, e esse espaço foi conquistado, né? Agora o problema é que a gente quer... É uma competição com a masculinidade, né? A mulher que se sente inferior ao homem, né, que não percebe que na diferença a gente pode ter essa complementariedade, essa beleza, né, e muitas vezes a gente quer se comparar, né, e muitas vezes isso no ambiente do trabalho. Não que a mulher não tenha que trabalhar, e muitas de nós necessitam trabalhar para ajudar no sustento da casa, mas muitas vezes a gente coloca isso como mais importante e muitas vezes menospreza, né, a dimensão do cuidado com a casa, do cuidado com os filhos. E se alguma mulher fala assim, não, eu só cuido da minha casa e dos meus filhos. Muitas vezes a própria mulher que faz isso, ela já tem essa visão, eu só cuido. Não, já é uma grande coisa. E já é né? muita coisa, que você começa a perceber o quanto de acúmulo de atividades que tem, né? E nessa questão do gerar vida, do administrar a vida, do cuidar dos filhos e do cuidar da carreira, da beleza do corpo. São desafios, né, que vocês, sobretudo, precisam equilibrar, sempre vivendo dentro do aspecto, né, no que a gente acredita, de uma espiritualidade, de um contato com Deus. Como é que é essa questão, por exemplo, de viver toda essa dinâmica e ainda ter essa abertura, essa inspiração para permanecer com Deus ainda nessa loucura toda, né? Então, é isso mesmo que nós estamos partilhando, que ouvimos aqui. E tem essa questão dos múltiplos papéis, né? Então hoje para a mulher não é fácil, assim, por todos os papéis que ela desempenha, né? Por exemplo, a mulher que além de ser mãe, de ser profissional, de ser dona de casa, né? De também ser a mulher que busca essa questão da espiritualidade, é um grande desafio você poder se abrir para escutar aquilo que Deus tem para sua vida, qual o melhor caminho que você tem que tomar, porque a mulher acaba sendo realmente o coração da casa, né? Então, na maioria das vezes, se a mulher perde o equilíbrio, a gente vê que tudo também, né? A casa se desmorona, os filhos, o casamento, né? E assim, eu vejo pela minha experiência, porque eu trabalho como enfermeira obstetra há mais ou menos 15 anos, né? E a gente vê que a primeira situação que acontece diante de toda essa... diante de tudo isso que a nossa sociedade tem vivido, é de atingir realmente a questão da maternidade, né? Como já dissemos aqui, a questão do ventre, né? Do útero, assim, o mais sagrado, né? E a mulher, diante de todos esses papéis, eu vejo, assim, eu trabalho muito com isso, que ela acaba sentindo o quê? Que a gestação, né, é um peso. É um peso. Então, ela pode escolher se ela quer ou não, porque na maioria das vezes, o que vai acontecer? Muitas mulheres, nós sabemos que ela vai encarar sozinha, né? Essa criança que vai chegar... Então a gente vê que a sociedade tem realmente pego nesse sentido para desencorajar essa mulher, né? Para dizer para ela que é pesado mesmo, que é difícil mesmo, que ela vai cuidar sozinha. Então, e a gente vê que na verdade não. Eu sempre falo que a criança, em qualquer situação que ela chegue, ela sempre vai trazer muita alegria. Então a gente no próximo bloco vai trazer um pouquinho mais desses detalhes, né? Como é que a gente pode se posicionar para fazer com que a vida
seja defendida e as mulheres consigam cumprir com maestria esse grande papel, né, que é sustentar a sociedade, nesse grande coração, gerando, né, no ventre e no coração uma civilização nova, uma civilização no amor. Fica com a gente volta já já.